Carta aos Hebreus, capítulo 9. Todos acharam? Digam amém. Agora quem vai achar sou eu. Hebreus, capítulo 9. Na verdade, irmãos, estarei dando continuidade a uma última mensagem que eu estive pregando. Eu acho que foi no ano passado. Sim, é minha segunda pregação esse ano. No ano passado, final do ano passado. E hoje nós vamos estar dando continuidade. E o tema dessa mensagem é Jesus, maior e mais perfeito tabernáculo. Aqui no capítulo 9, do versículo 11. Acompanhe comigo essa leitura. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santifica quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Oremos. Pai, estamos diante da Tua palavra, estamos diante do sangue e da Tua carne. O Teu sangue e o Teu corpo que falam coisas superiores. Exalta o Teu nome, Senhor, e que Tu sejas glorificado hoje e eternamente. Querido e amado Senhor, bendito e eterno, nos ajuda na exposição da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus é o maior e mais perfeito tabernáculo. Eu, quando estava meditando nesta palavra, e na verdade estou dando continuidade, preguei sobre da sombra para a realidade de Cristo no capítulo 7, falando que Jesus era um sacerdote perfeito na ordem de Melquisedeque. Mas quando nós lemos aqui no versículo 11 esse termo, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, e eu extraí esse meu título do próprio versículo da própria Bíblia, é porque eu considero que alguns termos que o autor aos Hebreus ele se utiliza como maior, mais perfeito, superior, melhor, eterno, eu os denomino como termos solenes. E dentro do contexto bíblico, as palavras perfeito, maior, que o autor usa de forma proposital, com ênfase na grandeza e na superioridade de Cristo, eu vou fazer só uma brincadeira, tá? Eu acredito que essas palavras elas deveriam sair de circulação. Devia haver um projeto de lei que tirasse as palavras perfeito, maior. Porque quando nós falamos de perfeito, de maior, de beleza, nós estamos falando dentro do contexto de Deus. Não existe nada maior e mais perfeito, e mais belo, e mais completo, e pleno, e real do que Cristo. E eu voltaria nesse projeto de lei porque todas essas palavras só cabem a Ele mesmo, ao caráter de Deus.
Porque depois da queda do pecado, depois que todos nós caímos e fomos contaminados pelo pecado, nós fomos destituídos da glória de Deus. E nós pecamos, e todos pecaram e foram destituídos dessa glória, e agora carecem de um ato em que Deus amou o mundo de tal maneira e envia seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Um ato que João 1,12, ele vai entender isto e vai dizer que o Verbo se fez carne. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, e o Verbo se fez carne e habitou entre vós. Então, Jesus, ele encarnou, ele se fez carne, ele habita entre nós. E como é que ele vem? Cheio de graça e de verdade. Então, esse Verbo que se fez carne, ele vem cheio de graça e de verdade. E João vai dizer, e vimos a sua glória. A glória como a do unigênito do Pai. O que João está dizendo que em Cristo, quando Cristo ele foi feito carne, é que ele em Cristo ali, ele estava vendo a glória como a do unigênito do Pai. A palavra diz que, no grego, tem um sentido que aquele que o Verbo se fez carne e habitou, essa palavra habitou, ela tem uma ideia de barraca, de tenda, de tabernáculo. A palavra ali, ela tem uma ideia de que Deus em Cristo, ele erigiu, ele ergueu, ele construiu um novo tabernáculo, o maior e mais perfeito tabernáculo. Porque quando Deus ordenou a Moisés que fizesse o tabernáculo, e depois que o tabernáculo foi feito, veio o templo, e depois os cultos eram feitos no templo. E Jesus, quando veio, Jesus olha para o templo e diz que ele é maior que o templo. E Jesus olha para o templo e diz que vai destruir o templo, porque se aproximava da verdade, porque ele é cheio de graça e de verdade. A graça de Deus, o favor de Deus estava alcançando os homens. Os homens, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós estávamos separados, como diz Paulo em Efésios 2, nós estávamos separados da comunidade de Israel. Nós estávamos sem Deus no mundo, sem Cristo, estranhos às alianças das promessas. Essa era a nossa condição. No início ele vai dizer que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, o príncipe da desobediência, que nós éramos por natureza filhos da ira, que nós andávamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Na verdade, irmãos, nós estávamos perdidos. Nós estávamos sem Deus no mundo, sem Cristo e sem paz. E o nosso destino era o juízo, e o nosso destino, e o que nos esperava era uma sentença, e o homem não tinha esperança, e o homem não tinha condição de se salvar. Não havia quem pudesse se salvar. Não havia em quem o homem pudesse se apegar. E Deus cria o tabernáculo, Deus cria a lei, para que a lei aviltasse, para que a lei fizesse com que o homem entendesse, como Paulo vai dizer aos Romanos, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, justiça que é pela fé no Filho de Deus. A função da lei era fazer com que a lei mostrasse uma solução, que ela não fosse no próprio homem, mas no próprio Deus, porque a palavra fim, o sentido de fim é propósito. O propósito da lei era Cristo. O propósito da lei era um substituto. Era alguém que pudesse responder diante de Deus por mim, porque pelos meus pecados eu não poderia. Eu não poderia me salvar. Quando o apóstolo Pedro, em Atos 2, ele faz o seu primeiro discurso, a primeira pergunta que os homens fazem é: o que faremos? Ele diz: arrependei-vos e sejam batizados para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Somente com a mensagem do Evangelho e com a vida de Cristo é que nós podemos ter o perdão e a remissão dos nossos pecados.
O grande problema, irmãos, e crucial, é que esta mensagem não faz sucesso. Que esta mensagem não faz promoção. É que esta mensagem, ela cria comichão nos ouvidos e entedia aqueles que a escutam. Mas nós vemos aqui no capítulo 9 que nós temos o maior e mais perfeito tabernáculo. Nós precisamos entender um pouco sobre isso, e de forma muito superficial, eu preciso que você venha comigo no versículo 1, para que nós possamos entender um pouco como funcionava este rito. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte onde estava o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães se chama o santo lugar. Existiam 3 partes no santuário: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Mas o autor aqui só vai citar as 2 partes, que é santo lugar e santo dos santos, porque ele entende que as pessoas que estão ouvindo essa carta sabem do que ele está falando. E ele tem uma certa, parece, pressa para que os leitores pudessem compreender a realidade daquilo que Deus estava trazendo. No versículo 3, por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Eu preciso parar aqui. Observe a palavra segundo véu. Havia um primeiro véu, que dava acesso ao Santo dos Santos, que tinha mesa, que tinha os pães asmos, como ele mesmo coloca. Mas quando chega nesse segundo véu, aqui nós estamos falando de algo muito sério. Porque nessa primeira parte do Santo dos Santos existiam sacrifícios diários que eram feitos por sacerdotes. Era expiação pelo pecado do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Porque o próprio sacerdote, ele tinha pecado e ele precisava fazer uma expiação pelo seu pecado. Ele tinha que se purificar. E depois ele fazia pelo povo. Mas nesse segundo véu, como está escrito aqui no versículo 3, acontecia um ato de uma vez por ano, diferente do santo lugar, que é o Santo dos Santos. Este segundo véu acontecia um ato que somente o sumo sacerdote, você pode substituir a palavra sumo para grande, o grande sacerdote. E este grande sacerdote, o grão-mestre, aquele que era o maior entre os sacerdotes, ele entrava uma vez por ano no santo lugar. E neste santo lugar continha a Arca da Aliança. O maná do deserto estava dentro da arca, a vara de Arão, as tábuas da lei. E note que sobre a tampa da arca havia o propiciatório, onde acontecia o sacrifício. Observe que o povo rejeitou o maná, o povo não cumpriu a lei, e o povo não aceitou a exortação de Arão e o seu sacerdócio. Não é à toa que esses 3 elementos estão dentro da arca, tipificando a Shekinah de Deus e a glória de Deus. Agora eu preciso que você venha comigo no tempo. Anos e anos, centenas, 1000 anos, 1500 anos. O homem estava separado de Deus. E Deus colocou um véu. Um véu
que tinha uma estrutura de tecido, um véu de um material firme, robusto. E dentro do segundo véu, só podia entrar um homem, uma vez por ano, uma vez a cada ano. E se este homem entrasse em pecado, esse grande sacerdote, esse sumo sacerdote, ele poderia ser fulminado. E este sumo sacerdote tinha que representar um povo. E este povo tinha que representar uma nação. E esta nação tinha que representar um mundo. Então ninguém tinha acesso a Deus. Havia o drama da humanidade. Porque ano após ano, em todos os dias, sacrifícios e sacrifícios, animais eram mortos, incenso eram feitos, sacrifícios e mais sacrifícios e mais sacrifícios, e um ano após ano, e o tempo passava, e entrava no segundo véu, e nada acontecia. E aí, Paulo vai dizer que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, debaixo da lei. E agora começa essa transição, onde um véu fazia uma separação do tempo e da eternidade, onde promessas estavam do outro lado, onde o Messias teria que vir, onde o perfeito teria que vir. Havia uma agonia dos profetas, havia uma distância, havia uma separação, não havia ninguém legítimo que pudesse entrar, havia um silêncio, havia um pavor. Aí quando Deus envia Jesus, o que é que nós lemos aqui no versículo 11? Nós vamos voltar para o 9, tá? Quando, porém, veio Cristo. Observe isso, não perca isso de vista. Veio Cristo. Ele veio cabalmente. Jesus veio. Quando veio Cristo? Quando Cristo veio. Parece simples, mas observe essa frase. Medite. Veio Jesus. Quando Ele veio. Porque quando Ele vem para cumprir o que os grandes sacerdotes, por mais piedosos que fossem, não poderiam cumprir. Como sumo sacerdote dos bens realizados por meio do maior e mais perfeito tabernáculo. Então a primeira coisa que nós observamos aqui, que Jesus é maior e mais perfeito tabernáculo. Por quê? Para não dizer, não desta criação. Porque Cristo não fora criado. Porque diferente do tabernáculo araônico, mosaico, levítico, diferente desta obra levítica de Moisés, de Arão, o de Cristo não foi terreno. É uma obra celestial. Porque nós vimos nele a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Nós vimos nele que ele é cheio de graça e de verdade. A graça, a verdade, a glória de Deus, o que Deus é, tudo o que compete ao caráter, a revelação de Deus, a pessoa de Deus, o que ninguém sabia de Deus, agora nós podemos ver em Cristo. Cristo agora está revelando Deus. Porém, quando veio Cristo,
mediante o maior, observe a grandeza e a perfeição. Existe uma grandeza nessa obra, existe uma obra perfeita, e a primeira questão desta perfeição e grandeza é porque não é uma obra terrena, humana. Porque se fosse uma obra terrena e humana, haveria corrupção. Porque o homem estava em pecado, e tudo que o homem tocasse mancharia e maculava esta obra. Então esta é uma obra de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Santíssima Trindade estabelece um propósito redentivo. Quando, porém, veio Cristo, nós poderíamos dizer: ufa, Jesus veio. Versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Segundo, porque o sacerdócio de Cristo é maior e é perfeito, porque ele usou o seu próprio sangue. O sacrifício era feito com sangue de um cordeiro, de um novilho perfeito. E se aspergia este sangue, se derramava e se sacrificava o animal. Mas a perfeição do tabernáculo, da glória de Deus em Cristo, é que o sangue é o dele mesmo. É o seu sacrifício. É a sua morte. A segunda verdade está no próprio versículo 12. Uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. A perfeição do tabernáculo de Cristo está no fato de não precisar mais de sacrifício. Uma única vez. Isso é bom e isso é ruim. Porque dentro do contexto de Hebreus, no capítulo 6, o autor vai dizer que não resta mais sacrifício pelo pecado. Se eu e você não formos salvos por esta obra, não há outra obra para que nos seja feita para que nos salve. Uma única vez. E o fato dele ter feito uma única vez, ele obteve o quê? Eterna redenção. É o preço pago pela santa exigência de Deus. A justa exigência de pedir que fosse pago pelo um cordeiro perfeito. E quando ele paga, ele obtém para nós o quê? Uma eterna redenção. Observa a palavra eterna. A obra que Cristo fez na minha e na sua vida não foi para 2021, não foi para 2022, mas foi para a eternidade. Para a eternidade. Por mais que soframos, por mais que tenhamos todos os problemas desta vida, o que Cristo veio e pagou o preço da minha salvação pelo seu sangue e obteve para nós uma eterna redenção. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados santifica, quanto à purificação da carne, muito mais é o sangue de Cristo.
que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Observe que acontece um ato que o sacrifício não podia fazer. Vá no capítulo 10, versículo 4. Porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. A quarta e gloriosa questão, onde aponta a perfeição e a obra de Cristo, é que somente Cristo pode remover o meu e o teu pecado. Somente a obra de Cristo, porque sangue de touros e de bodes, todas as oblações da lei, não tinha como remover o nosso pecado. Somente a obra de Cristo. Por isso que ele diz que muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu a Deus sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Porque a nossa consciência estava afetada pelo pecado. Havia a culpa. E talvez, meu irmão e minha irmã, você que está em casa nos assistindo, você pense, mas eu já fiz tanta coisa, eu sou tão vil no pecado, mas a obra de Deus em Cristo é uma obra perfeita, porque Ele tira o peso da acusação pelo seu próprio sangue, muito mais o sangue de Cristo, que é a purificação. O fato de Cristo nos purificar e pagar esse sacrifício por meio da sua própria morte e ressurreição. Veja no capítulo 10, versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei nos seus corações as minhas leis, e sobre as suas mentes as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. É constrangedor, não é, irmãos? O fato que a culpa do pecado está no fato que Deus aceitou o sacrifício perfeito de Cristo de tal modo que Ele se esqueceu dos nossos pecados, ao ponto de nos tirar este peso de acusação e nos aproximarmos dele mesmo. Paulo chamou isso da loucura. Para os que a loucura da pregação. É este evangelho em que Deus, por meio de Cristo Jesus, se oferece. Mas você pode me perguntar e dizer, irmão Flávio, mas o pecado que eu cometi ontem, se há arrependimento do teu coração, há perdão em Deus. Não há pecado em Cristo Jesus que o Senhor não queira ou não possa perdoar.
que o sangue não possa purificar, que Jesus não possa resgatar. Por mais vil, por mais devasso, por mais louco, por mais bestial, por mais incompreensível, a graça de Deus é loucura para aqueles que creem. A graça em Cristo de enviar Jesus, de obter uma eterna redenção, de fazer um sacrifício para nos purificar, para limpar a nossa consciência e perdoar os nossos pecados para sempre. Para sempre. Obtendo uma eterna redenção e para sempre são as mesmas coisas. O provérbio diz que tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa. O que você fez é vergonhoso ou não, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e de toda imundície. O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, porque ele é um sangue perfeito e maior, porque ele pode ir remover a condição de pecado, porque ele pode fazer com que eu e você nasçamos de novo. Ele pode fazer com que eu e você vivamos uma nova vida. Como Paulo diz aos Coríntios: eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa de eterna herança aqueles que têm sido chamados. É a segunda vez que surge a palavra mediador nesse livro, nessa carta. Como vos disse na pregação sobre Hebreus, mediador é alguém que fica de pé entre duas partes divergentes. Cristo, ele entrou no meio. A ideia é estar no meio, entrou no meio entre nós e Deus. Haviam duas partes divergentes. Deus como credor e nós como devedores. A dívida é impagável. Deus cobrava e nós tínhamos que pagar. Essa era a questão. Deus o credor e nós os devedores. Porém, quando veio Cristo, de forma muito gentil, ele ficou no meio. Isso é emocionante, irmãos. Porque Deus era o credor, o legítimo credor. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos devedores a Deus pelo nosso estado, por causa de Adão. Nós tínhamos a paternidade do diabo. Olha, irmãos, com muita simplicidade eu estou pregando o Evangelho. E isso é libertador. Você não precisa dar ordem para o diabo. Estava falando com o Diego antes. Você não precisa estar fazendo nada. É só nascer de novo e entregar a sua vida para Jesus Cristo. E se Ele cobrir você com seu sangue, se Ele te der o Espírito Santo, se Ele perdoar os teus pecados, Ele vai te dar uma coisa que está nesse versículo que eu li, quando Ele media essa relação.
ele media com a sua própria vida. Porque o pecado exigia um pagamento. E o pagamento tem a ideia de redenção. Dentro do contexto da palavra redenção, é um termo mercantilista, monetário. Haviam escravos que se tornavam escravos de seus senhores, subjugava aqueles escravos. E muitas vezes a pessoa se tornava escravo da outra porque a sua plantação ou suas terras elas se acabavam e eles não conseguiam mais sustentar, então ele se colocava como escravo e ele perdia tudo e tudo ia para aquele senhor e aquele senhor começava a subjugar. Sabe o que foi que Cristo fez? Cristo, como um grande sumo sacerdote, ele chega para aquele senhor, ele pergunta quanto é a dívida, e o Senhor dizia quanto era a dívida, e Jesus foi ali, e ele pagava a dívida. Quando ele pagava aquela dívida, ele tirava aquele escravo da condição de escravo. Aquele escravo não ia ser mais escravo, e aquele escravo agora recebia a liberdade e vinha viver com este Senhor, mas não mais na condição de escravo, mas como um livre. Esta é a obra da redenção, é que Jesus pagou a dívida ao seu Senhor, para que houvesse a libertação da condição de escravos, para que nós não vivamos mais como escravos, porque vós não sois escravos do pecado, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, e a graça de Deus é que o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, foi vertido numa cruz, o Cordeiro de Deus foi sacrificado. Quando Paulo prega aos Coríntios, defendendo a ressurreição de Cristo, no capítulo 15, ele diz, porque o que eu recebi eu vos entreguei, que Jesus Cristo morreu, segundo as Escrituras, mas que ele foi sepultado, segundo as Escrituras, porque houve morte, houve a crucificação, houve a morte cabal, porque Jesus precisava morrer, porque somente pela morte de Cristo é que podia se consumar a obra. Mas ele diz também, eu também entreguei a vocês, que ele ressuscitou, como diz as Escrituras, para que nós tenhamos uma fé operosa e consistente, é saber que o nosso Redentor vive, cabalmente vive, irrefutavelmente vive, indiscutivelmente, ele vive. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 15 ainda. Recebam no finalzinho a promessa da eterna herança daqueles que têm sido chamados. Meu irmão e minha irmã, talvez eu e você não tenhamos recebido nada nessa vida, nem o auxílio emergencial do presidente de R$300. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Nós temos recebido um chamado de uma eterna herança. Sabe por quê? Ele vai dizer no versículo 16, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. O que você tem na mão aí é um testamento, você sabia? A Bíblia é um testamento, por isso que é Novo Testamento, Nova Aliança. Mas o que valida esta Bíblia, ou este testamento, é a morte do testador. E por ele ter morrido, é que a gente tem a herança. Porque se ele não morre, não tem herança. E se ele não morre, não tem testamento. E o que vale do testamento é isso que Hebreus está dizendo. Vocês não conseguem se purificar. Vocês não conseguem ser salvos. Vocês estão ainda no tabernáculo de Moisés, no tabernáculo de Arão. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus morreu e trouxe para a gente uma eterna redenção. Purificou a nossa consciência de obras mortas. Deu perdão dos pecados. Esqueceu dos nossos pecados. E agora nos deu um testamento. E sabe o que é que tem nesse testamento? Versículo 28.
assim também Cristo, tendo se oferecido, uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Sabe o que está no testamento? É que o testador que morreu, ele disse: eu perdoei vocês, eu purifiquei vocês, eu esqueci do pecado de vocês, mas deixa eu falar uma coisa a mais, eu vou buscar vocês. Eu vou buscar vocês. Eu venho. É a segunda, porque a primeira, no versículo 11, ele disse: porque veio Cristo. Ele já veio a primeira. Mas ele está dizendo: eu vou voltar. Eu vou voltar. Capítulo 10. Três atos que nós precisamos cumprir enquanto ele não vem. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. O autor está chamando a que tenhamos intrepidez para entrar nesse novo e perfeito tabernáculo. Por causa de quê? Por causa do sangue de Jesus. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Irmãos, aqui, quando Jesus morreu, os evangelhos relatam que o véu foi rasgado de alto a baixo. Flávio Josefo, um renomado historiador, diz que para rasgar este véu só era possível com 2 pareias de boi, só com força animal para a época, porque no braço humano esse véu não poderia ser rasgado, mostrando para mim e para você que foi o braço de Deus que rasgou de cima para baixo o acesso ao Santo dos Santos pelo véu. Agora, esse véu tipifica o quê? O corpo de Cristo. O pecado dilacerou o corpo de nosso Senhor. Pelo véu, isto é, pela sua carne, está escrito aqui: Jesus foi trucidado, humilhado, espancado. Só que você não deve observar apenas os aspectos físicos. Você tem que olhar que foi o seu pecado que golpeava a Cristo. Que era o teu pecado, o meu pecado, que esmagava Jesus, porque ele se fez maldito, ele se fez maldição, a ignomínia da cruz, a vergonha da cruz, o constrangimento da cruz, por causa do nosso pecado. Versículo 22. Aproximemo-nos com
com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência, lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa foi quem deixou o testamento. E quem deixou o testamento já cumpriu a primeira parte. E a primeira parte foi de apaziguar o nosso pecado diante do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu finalizo, você que está em casa, eu finalizo esta mensagem simples ao dizer para você: Cristo é o maior, o mais perfeito, o grandioso, o glorioso, o santo. Tudo que nós necessitamos, tudo, absolutamente tudo o que nós necessitamos no que tange a vida e a nossa existência, nós precisamos de Cristo. E esta verdade deve fazer com que os nossos joelhos sejam dobrados e que o nosso coração brote de adoração. Sabemos que tem pessoas sofrendo em todo lugar, mas nós não podemos negar esta verdade e descansar nisto, que nós devemos guardar a confissão da nossa esperança, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel e que Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Graça e paz.